Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 3, né? Na nossa semana 3, nós vamos dar sequência ao estudo do calor, né? Agora, nós vimos lá na semana 1 a diferença, né, entre temperatura e calor. E aí, depois, na semana 2, nós estudamos a dilatação, que tem a ver muito com a temperatura, tá? Agora, nessa semana 3, nós vamos estudar especificamente como que o calor se comporta, né? Lembrando que o calor, ele é uma forma de energia, tá bom? Então, o título desse capítulo da semana 3 é calorimetria, que seria basicamente o estudo do calor, tá bom? Então, nós vamos estudar agora como é o comportamento do calor, tá? Isso que a gente está interessado aqui agora, ok? E aí, gente, tem que lembrar desse conceito, né? Do conceito de calor, que é basicamente a energia, né? O que é o calor? A energia que passa de um corpo para o outro quando eu tenho uma pequena diferença de temperatura, quando eu tenho uma diferença de temperatura, né? Aí a gente vai ver o seguinte, gente, o calor, ele pode, né, passar para o corpo, então ele pode ser recebido, um determinado tipo de corpo pode receber uma quantidade de calor, ou determinado tipo de corpo pode perder uma certa quantidade de calor. E aí a gente tem uma situação específica que é, a gente vai trabalhar com um sinal de menos quando o corpo perder calor, ou seja, quando ele ceder calor para outro corpo. Ou o nosso calor vai ser positivo quando o nosso corpo receber calor, tá? Então, calor recebido sempre vai ser positivo. Calor perdido vai ser negativo, ok? Existe uma situação também, gente, que é a seguinte: o calor, ele pode variar a temperatura do corpo, né? Então, sei lá, eu estou numa temperatura, tenho meu café lá numa temperatura de 80, e aí eu vou misturar o leite, que está gelado, e o meu café vai ficar numa temperatura de 30, certo? E aí, o que aconteceu? Variou a temperatura, certo? Quando varia a temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível, tá? Agora, um determinado corpo também pode receber calor para mudar o seu estado físico, como é o caso, por exemplo, do gelo. O gelo, para ele virar água, ele precisa receber calor. Então, a partir do momento que ele começa a receber uma determinada quantia de calor, ele começa a mudar o seu estado físico. Esse calor, gente, que muda o estado físico das substâncias é chamado de calor latente, tá? Nós vamos aprender como que calcula esses dois tipos de calor. O calor que é responsável por variar somente a temperatura do corpo, ou o calor que vai fazer o quê? Que vai mudar o estado físico dessa substância, ok? Antes da gente entrar nessas duas partes, a gente precisa entender dois conceitos principais, que é o conceito de capacidade térmica e o conceito de calor específico, tá? O que é a capacidade térmica, gente? A capacidade térmica é sempre a quantidade de calor que um determinado corpo vai precisar, tá? Para que a sua temperatura seja elevada em 1 grau Celsius, né? Tanto que a fórmula é isso aqui da capacidade térmica. É o Q sobre o ΔT, ou seja, é a quantidade de calor que o corpo precisa para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, olha a unidade da capacidade térmica aqui, ó, é calorias por grau Celsius. Então, por exemplo, vamos supor que a capacidade térmica é 20 calorias por grau Celsius. O que quer dizer isso aqui? Que essa substância vai precisar de 20 calorias para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. É isso que significa a capacidade térmica, tá? O outro conceito, gente, que é o calor específico, ele é muito parecido com o conceito de capacidade térmica. Eles se diferenciam em qual situação? A capacidade térmica, geralmente, ela é estabelecida para corpos. Então, por exemplo, é uma panela de alumínio, é um copo de alumínio, alguma coisa que seja feita de alguma substância.
Agora, o calor específico, ele já é relativo à substância. Então, quando eu falo o alumínio, eu vou falar de calor específico. Quando eu falo da panela de alumínio, eu vou falar de capacidade térmica, tá? Então, o que é o calor específico? É o mesmo conceito. O calor específico vai ser a quantidade de calor que o corpo vai precisar para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Só que agora tem massa, tá? Então, o calor específico, ele vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Então, a gente diz que o calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância precisa para variar sua temperatura em 1 grau Celsius, tá bom? A unidade do calor específico é o caloria por grama vezes grau Celsius, né? Caloria por grama vezes grau Celsius. E aí, eu coloquei numa tabelinha ali para vocês alguns calores específicos, né? Isso tudo, gente, vocês não precisam saber, tá? É coisa que vai vir no enunciado, né? Esses valores. Mas é importante conhecer os calores específicos. Por exemplo, o calor específico da água, ele é igual a 1, tá? Olha ali, o calor específico da água, ó, é igual a 1. O que significa? Por que ele é maior do que os outros, né? Porque a gente sabe, pela nossa experiência diária, que a água, ela custa esquentar. A água, eu vou colocar uma panela de água no fogo. Essa panela de água, ela vai demorar um tempo até ela aquecer, né? Até ela começar a ferver. Mas também, depois que a água já esquentou, ela é difícil de esfriar, ela demora a esfriar. Por quê? Porque o calor específico da água é alto. Quanto maior for o calor específico das substâncias, maior a capacidade que essa substância tem de reter calor, tá? O metal, por exemplo, igual aqui, ó, o cobre, ó. A gente sabe que todos os metais têm essa característica, né? Eles aquecem rápido, mas eles também fazem o quê? Eles resfriam rápido. Então, quer dizer, eles não têm capacidade de reter calor, tá certo? Então, quanto menor for o calor específico, menor a capacidade que o corpo tem de reter calor. Ok, gente? Aí agora a gente faz o seguinte, ó, a gente pega essa primeira fórmula, junta com a segunda, e a gente obtém o que a gente chama de equação geral da calorimetria, que é esse Q igual a MC delta T, tá? Que é chamado de Q macete, que é uma forma de decorar aí, né? A formulazinha. E essa formulazinha, ela sempre vai determinar o quê? A quantidade de calor que um corpo precisa para variar a sua temperatura. Então, ó, Q igual a M, onde M é a massa, C é o calor específico da substância e delta T é a temperatura. Então, esse Q está relacionado à nossa temperatura. Se a temperatura aumenta, o Q é positivo, ou seja, é o calor recebido. Se a temperatura diminui, o Q é negativo, ou seja, é um calor perdido, né? Então, essa fórmula, gente, é quando eu quero variar a temperatura. A fórmula para mudar o estado físico é essa aqui, ó. É a do calor latente, né? Lembra que o calor latente é o calor necessário para mudar o estado físico da substância? Então, quando eu quero mudar o estado físico da substância, eu utilizo essa formulazinha aqui, ó. Q igual a ml, tá? Onde Q é igual a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o que a gente chama de calor latente, tá? Essa formulazinha aqui, o pessoal chama de quimolesa, para diferenciar lá da quimacete, beleza? Então, essas são as duas fórmulas que nós vamos precisar utilizar nessa parte da calorimetria, tá bom? E aí, nós vamos para os exercícios do PET, que estão na página 7, certo? Eu vou fazer aí para vocês vão fazer o 1 e o 3, tá? O resto eu vou fazer. Vamos começar aí no número 2. No número 2, nós temos o seguinte: determine o calor específico em caloria por grama vezes grau Celsius, né? De uma substância com massa de 1.000 gramas, então deu a massa pra gente, que ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus Celsius. Então, isso aqui é o nosso delta T, né? Eu tenho o meu Q é 5.000, beleza? E a minha massa é 1.000. Então, é só jogar na fórmula, né, gente? Q igual a MC delta T. Ah, por que é essa fórmula? Porque não falou nada de mudança de estado físico aqui.
certo? Só falou o quê? Variando temperatura, né? Então, a massa é 1.000, o calor específico é o que eu quero, e o ΔT vale 20, tá aqui, ó. E o meu Q vai valer 5.000. Então, vou multiplicar o 1.000 por 20, vai ficar 5.000 é igual a 20.000 C, vou passar o 20.000 dividindo. Então, já cancelei aqui, né? 3 zerinhos, ó, ok? Ficou 5 dividido por 20, ou seja, o C vai ser 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius, tá? Geralmente, o valor do C é um valor pequenininho, tá, gente? Então, ali, 0,25. O maior calor específico, geralmente, que tem é o calor específico da água, tá bom? Que é 1, né? Então, a resposta correta aqui é a nossa letrinha B, ok? Vamos para o número 4. O 3 vocês vão fazer. No número 4, está dizendo o seguinte, ó. Quanta energia? Lembrem-se que energia está relacionado ao calor, né? Quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 0,3 quilogramas, né? Para que a sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius. Considere o calor específico da panela como C igual a 450 joules. Olha que diferente aquilo ali, né? O que está acontecendo naquele caso ali? Nós temos o calor específico diferente, né? Por quê? Porque ele está em joule. Os outros calores, geralmente, são em calorias, tá? Mas não tem problema, porque as respostas ali estão em joules, né? Então, não vai interferir para a gente, ok? O que a gente vai fazer aqui, então? Ó, eu quero encontrar o Q, né? A massa, eu não vou precisar transformar, porque aqui está em quilograma. Então, eu vou colocar 0,3 vezes C, que é 450, vezes ΔT, que é 100, né? Aí, vou multiplicar isso tudo, gente. Multiplicando isso tudo, vai ficar 13.500 joules, tá? Que é a nossa letrinha E, 13.500 joules, ok? Esse é o número 4. E o número 5, gente, que é o seguinte, olha só, determine a quantidade de calor em calorias necessária para um bloco de gelo com 2 gramas de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, certo? Seja aquecido até a temperatura de 5. Então, eu vou pegar um bloco de gelo, um cubo de gelo. Vou pegar lá no congelador, aí a temperatura inicial dele é menos 5, certo? Eu quero transformar ele em água a 5 graus Celsius. Como que eu vou fazer isso, gente? Você tem que fazer por etapas, tá? Qual que é a primeira etapa? A gente conhecer qual que é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão do gelo é 0, certo? O gelo, ele vira água a 0 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a temperatura do gelo passe de menos 5 para 0. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Então, quando vai passar de menos 5 para 0, é variação da temperatura. Então, eu vou ter que utilizar o que macete, ó. Q igual a MC ΔT. Vai ser Q igual a 2, que é a nossa massa. Quanto que é o calor específico do gelo, ó? É 0,5. Ainda é gelo, não virou água ainda, tá? Vezes a variação de temperatura. Aí lembra que para fazer variação de temperatura a gente faz como? Final, que é 0, menos a inicial, que é 5. Então, 0, que é menos 5, né? Perdão. 0 menos 5. Então, vai ficar 0 mais 5. Vai dar 5 positivo. A gente vai multiplicar isso tudo aqui, tá? 2 vezes meio, que é 1, vezes 5. Então, essa primeira quantidade de calor aqui vai dar 5 calorias, tá bom? Agora, gente, o que a gente tem? A gente tem gelo, presta atenção aqui agora, ó. A gente tem gelo a 0 graus Celsius. Eu quero transformar esse gelo, certo? A gente quer transformar esse gelo para água. Então, agora eu vou fazer o processo de fusão. Q igual a ml, né? Porque agora a gente quer mudar o estado físico. Então, é o que moleza, Q igual a ml. A massa é 2 e o L é 80. Então, 80 vezes 2, 160 calorias. Ok?
E aí, agora, depois que eu fiz o processo de fusão, o que aconteceu, gente? Eu tenho água, agora eu tenho água a 0 graus Celsius. Só que eu tenho que transformar essa água, eu tenho que levar essa água para onde? Para a temperatura de 5, certo? Então, agora eu vou fazer, ó, temperatura de 0 para 5. Só que agora é água. Aqui em cima era gelo, né? Aqui embaixo agora é água. E aí eu vou ter que utilizar o que macete de novo. M, que é 2, só que agora é o calor específico da água, tá? Que é 1, vezes a variação de temperatura, que também é 5, né? Então aqui vai dar 10 calorias, só multiplicar. Que o exercício que é? A quantidade total de calor que se precisa para fazer isso. A quantidade total. Então, eu vou somar tudo, né? Vai ficar 160 com mais 5 com mais 10. Então, a quantidade total de calor é 175 calorias. Então, precisa-se de 175 calorias para transformar essa massa de 2 gramas de gelo em água a 5 graus Celsius. Ok, gente? Então, é isso que vocês precisam saber. Aplicar essas formulazinhas, tá bom? Vocês vão fazer agora o número 1 e o número 3, tá certo? E se tiver alguma dúvida, gente, é só me procurar que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, tá? Não deixa passar a dúvida, porque depois fica mais complicado lá na frente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.